verdadeiramente a vida plena que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Que bom que já estamos juntos, que bom você que chegou depois que a gente já começou o culto online, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. A gente quer dar uma boa noite para você, agradecer pela tua presença e verdadeiramente ter expectativa de que o Senhor tem grandes coisas para nós essa noite, como já fez conosco através dos louvores. Nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para nós essa noite. Queria convidar você a meditar comigo na palavra de Deus, a partir desse pequeno texto conhecido da gente, uma história conhecida, mas que pode mais uma vez, nos lembrar de verdades tão maravilhosas e preciosas. João capítulo 20, a partir do verso 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Quero repetir esse verso 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Aleluia. Aquele momento era um momento difícil. Seu Senhor tinha morrido já faziam 3 dias. Ela queria terminar os preparativos do corpo, que não pôde fazer porque o sábado tinha chegado e ela não podia mais trabalhar naquele momento. Um momento que era difícil. Ela chorava angustiada, porque além da dor da partida, agora ela não encontrava o corpo. Como poderia ser? Uma pedra enorme estava na frente do sepulcro. Como aquela pedra foi movida? Como o corpo sumiu? Será possível que aqueles homens maus tivessem a coragem de roubar o corpo do seu mestre? Já tinham matado o seu mestre, condenado ele como um criminoso comum. E agora, será que eles tiveram a coragem de roubar o corpo? Mas ela então viu um homem que se aproximou, que se interessou por ela e perguntou: por que você está chorando? Ela olhou para ele, mas não o reconheceu. Seus olhos molhados, cansados de tanto pranto, não viram seu Senhor, não reconheceu o seu Senhor. Mas então ele falou com ela como só ele era capaz de falar. Ele falou seu nome com a doçura que somente ele tinha falado, doçura que ela nunca tinha ouvido da boca de nenhum outro homem. Maria. Maria. Então foi como se o sol tivesse nascido naquela hora. A beleza da manhã, a serenidade de um novo dia, que trazia consigo todas as possibilidades de mais um dia na presença do Criador, que estava agora vivo diante dela, vivo e não morto. Raboni. Ela voltou a ser criança. Não conseguiu nem falar na língua comum da época, que era o grego, mas falou em sua língua materna: mestre, meu mestre. E não conseguiu dizer mais nada, apenas chorar de alegria. O seu mestre vivia. Ele então continua falando para ela: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ela poderia fazer outra coisa. Ela queria ficar com ele. De qualquer jeito, não queria mais se afastar. Mas foi empurrada para fora para falar o que viu, para propagar aquela mensagem. Sim, o Senhor estava vivo. Então, no verso 18, o texto diz que Maria Madalena saiu anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Eu não sei como será naquele dia, quando todos nós estivermos reunidos na presença dele.
Não sei como seremos, como viveremos a experiência da eternidade. Não sei o que seremos capazes de fazer. Eu acho que ninguém sabe. Mas eu fico imaginando que nós seremos capazes de ver a história. Como para Deus não há antes nem depois, como para Ele um dia como 1000 anos e 1000 anos como um só dia, eu fico imaginando que nós vamos poder acessar toda a história com Ele. E um dos momentos que eu mais gostaria de ver é esse encontro de Maria com Jesus ressurreto, esse encontro de Maria com seu mestre tão amado. É claro que eu gostaria de ver o momento zero, que é aquele momento em que Jesus abre os olhos, ressurge, o momento em que ele renasce, ressurge das cinzas. Mas esse momento do reencontro, como eu gostaria de poder ver. E é desse momento do reencontro que eu busco a frase para meditarmos essa noite, que é domingo, Dia dos Pais. Que é a frase que diz: vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus nos chama ali de seus irmãos. Gosto de ouvir Bettine muitas vezes orando, falando com Jesus como o nosso irmão mais velho. E é isso mesmo, Jesus se refere a nós como seus irmãos e se refere ao Pai, seu Pai, não somente como Pai de Jesus, como Pai dele, mas como nosso Pai. Jesus já tinha ensinado isso no seu ministério. O Criador do universo era o Pai, era o nosso Pai. Diversos outros textos já mostravam Jesus ensinando essa verdade. E esse ensino abriu os olhos dos discípulos para uma realidade impressionante. Se Ele é nosso Pai, quer dizer que nós somos seus filhos. Quer dizer que nós somos família dele. E foi exatamente isso que o apóstolo João registrou logo no início do seu evangelho, essa grandeza, essa espetacular revelação de Jesus, ali no evangelho de João capítulo 1, a partir do verso 12. Mas a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que revelação mais maravilhosa e espetacular. Que revelação espetacular. Deus, nosso Pai, e nós, irmãos de Jesus, família, filhos de Deus. Aleluia, aleluia. A nossa experiência terrena nem sempre nos ajuda a vermos a dimensão dessa verdade. Eu costumo dizer que não há ser humano que passe pela criação de outro ser humano sem trazer suas marcas. Não é só nossos pais, não é só os nossos pais, mas os pais dos nossos pais, os pais dos nossos pais. Todos nós trazemos as marcas da criação de um outro ser humano. E mais ainda, os nossos filhos também levam as marcas da criação que nós lhes demos. Todos nós deixamos as nossas marcas. Essas marcas podem ser maiores em uns e menores em outros, mas essas marcas podem nos atrapalhar a vermos a dimensão da afirmação bíblica que nós acabamos de ver, de que em Jesus nós somos filhos do Criador do universo, que passa a ser para nós, em Jesus, Pai. A gente compara a nossa experiência com essa afirmação, pensamos em Deus, Pai, como um dos nossos pais terrenos, como se Deus fosse um pai como nós somos. Porque eu nem preciso me referir ao meu pai quando eu falo essa afirmação. Eu posso olhar para mim mesmo e ver como a experiência de paternidade que eu proporciono a Carol nada tem a ver, ou pouco tem a ver, com aquilo que Deus é para ela como seu pai, pai maior, nem perto. Essa experiência da paternidade, ela não chega nem perto de revelar essa verdade e a dimensão dela de que Deus é nosso Pai e que nós somos seus filhos em Jesus. Porque eu posso prover
Eu posso tentar prover para Carol, mas verdadeiramente, como diz Atos capítulo 17, quem provê é Deus, a partir do verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Eu posso tentar prover, mas é Deus quem dá a respiração e tudo mais. É nele que nós vivemos, é nele que caminhamos pela vida, é nele que existimos. Eu posso tentar mostrar amor para Carol e faço isso com muita força, mas quem ama realmente é aquele que é amor. Salmo de número 103, verso 13 diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E a palavra aqui para compadece é uma palavra que quer dizer ama, amar, amor profundo, ter misericórdia, ter afeição terna, ter compaixão. Quando o salmista fala que Deus se compadece, ele quer dizer que Deus ama profundamente aos seus filhos. Eu tento disciplinar na medida certa, mas ele sempre acerta na disciplina, como diz o autor da carta aos Hebreus ali no verso 4 do capítulo 12. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Eu posso tentar amar, prover e disciplinar, mas quem faz isso plenamente é Deus. Por mais que eu tente, eu nunca poderei dar a dimensão para Carol daquilo que a Bíblia ensina quando fala que em Jesus o seu Pai verdadeiro é o Criador do universo. Eu sou apenas temporário, eu sou falho, mas o Pai verdadeiro é eterno e perfeito. O Pai, não somente da Carol, mas de todos nós. Apesar de ser falho, eu sigo tentando. Eu sei que a Carol já deve ter as marcas de um pai que não é perfeito. Eu tenho, meu pai tem, o pai dele tinha. A vida do lado de cá do pecado é assim. Nós trazemos as marcas da criação de outros seres humanos. Mas nós podemos continuar tentando. Eu e você, que somos pais, podemos e devemos continuar tentando, meu irmão. Podemos manter nossos olhos no Pai perfeito para aprendermos como prover, amar e disciplinar. Nós vamos errar muitas vezes. Nós somos como um pêndulo. A gente não consegue parar no meio do caminho. Ou a gente está demais de um lado ou a gente está demais do outro. E os nossos filhos nos pegam muito mais vezes nos extremos do que na mediana. Muito mais vezes nas extremidades do pêndulo do que ali no meio equilibrado. Mas a gente vai continuar tentando. E a nossa oração, então, será sempre que o Senhor revele aos nossos filhos as vezes em que nós acertamos. Que o Senhor se revele plenamente aos nossos filhos nas vezes que nós acertamos. Não para que nós sejamos exaltados, mas para que eles tenham um vislumbre daquilo que o Senhor é para eles. Que possamos continuar tentando. Que possamos continuar aprendendo com Ele a amar, prover e disciplinar de forma perfeita. E que os nossos filhos possam nos ver no melhor dos nossos momentos nessa tentativa. Que o Senhor permita que o Espírito Santo grave em seus corações esses momentos. Os momentos que nós fomos bondosos na medida correta, disciplinadores na medida correta, que nós estivemos presentes, que nós poder, nos momentos em que a gente proveu
de forma plena, não a providência daquilo que é físico, sim, aquilo sim, mas a providência da emoção, do emocional, do sustento, da presença, que os nossos filhos e filhas gravem em suas mentes, por causa do Espírito Santo, as nossas melhores tentativas. E que mais ainda, possamos ser pais de muitos, não somente dos nossos filhos e filhas biológicos, mas de tantos outros que passam por nós, por nossas vidas. Que nós possamos ser pais desses também, apontando em todo o tempo para o Pai perfeito, o Pai de Jesus. Eu e você temos muitas oportunidades em nossas vidas para isso. Deus nos coloca em tantas situações, em tantas diversas situações onde nós podemos ser pais, cuidadores daqueles que passam por nossas vidas. O projeto Crescer da igreja da gente é isso por excelência. Um grupo de crianças em que eu e você podemos ir lá, dedicar não somente a nosso recurso financeiro, muito importante, mas o nosso tempo, dando a eles a presença masculina equilibrada, nossas melhores tentativas, para que eles tenham exemplos que possam revelar o Pai perfeito. Mas o trabalho da gente, o dia a dia no trabalho também é aqueles que passam ao nosso redor no trabalho, as relações na igreja, as relações no bairro, na sociedade, em todo o tempo que eu e você, Pai, possamos revelar a beleza daquele que morreu por nós e nos deu acesso à sua família. Aquele que nos deu acesso à família de Deus. Aleluia. Aleluia. Parabéns, então, pelo seu dia. Parabéns, então, pelo Dia dos Pais. Que possamos seguir em frente, firmes, certos de que nele nós podemos acertar mais. De que ele nos capacita pela sua presença, pelo seu Espírito, a acertarmos mais. Que possamos ter uma vida devocional, consagrada, dedicada ao Senhor, para que possamos ouvir a sua voz, voz esta que transforma o nosso coração, para que transformados nós possamos ainda mais semear a presença doce e santa do Pai perfeito que está no céu. Certo de que nele nós teremos perdão pelos nossos erros, pelos dias em que erramos, e certos de que nele, no Pai perfeito, nós teremos vida eterna. Vida eterna. Hoje pela manhã, já vou encerrando essa pequena mensagem, essa pequena devocional. Hoje pela manhã, Ana falou uma frase que marcou o meu coração. Ela disse assim: acho que só hoje eu percebi como o Dia dos Pais pode ser triste. Talvez porque hoje eu não tenha nem meu pai falecido, nem meu padrasto, porque está internado para eu abraçar. E essa frase dela tocou fundo demais ao meu coração. Fiquei pensando no que eu poderia falar para ela, para minorar a sua tristeza. E talvez você tenha chegado até aqui pensando na mesma coisa: eu não tenho mais meu pai para abraçar. Eu não posso minorar a tristeza de vocês. Não há em mim esse poder, essa capacidade. A vida é dura, a vida é instável e a vida é uma caminhada para o fim da própria vida. Tudo isto está mais visível para nós agora na pandemia, que a vida é isso, essa dureza. Mas então, eu quis meditar, já vinha me preparando para meditar na paternidade de Deus, para te lembrar e me lembrar que meu Pai maior, o Pai de todos, não morre. O Pai de todos é eterno. Ele não vai faltar, não vai sumir, não vai partir, não vai embora. Nunca. Para ele a vida é o que ele criou e não o que ele experimenta. Eu experimento a vida, mas ele criou a vida. Ele está acima da própria vida. Ele é a vida. Aleluia! E ele te chamou para perto em Jesus. Ele te chamou para ser filho e filha dele em Jesus. Está te abraçando agora mesmo. A mim e a você, está nos abraçando a todos os que entraram pela porta, que é Jesus, abraçando e dizendo a cada um de nós: hoje pode ser um dia feliz, mesmo no meio da tristeza. O Pai vai falando ao nosso coração essa noite, que hoje pode ser um dia especial, mesmo que eu e você não tenhamos mais nosso Pai terreno conosco. Porque hoje, Pai diz a mim e a você: eu estou aqui. Eu te abraço hoje, diz o Senhor, e te abraçarei para sempre. Eu não quero nem preciso de presente, diz o Senhor, mas você é o maior presente do Pai. Ele te amou a tal ponto que deu seu Filho unigênito para que você
agora fosse sua família, fosse irmão de Jesus, fosse filho dele. E Deus diz que nunca mais vai se separar de nós, nunca mais vai se separar de você, nunca mais. Lembra o que ele disse para a gente, o Pai, na sua palavra? Nem a morte, nem a vida poderão te separar de mim. Você é minha filha, meu filho eternamente. Presta atenção nisso. Eis o que o Espírito diz a nós essa noite. Eu e você somos filho, filha do Pai, Criador de todas as coisas, eternamente. E nada nem ninguém poderá nos separar do seu amor. Aleluia! Aleluia! Eu não posso enfiar essa verdade na cabeça e no coração de vocês. Eu não posso fazer isso nem com a minha cabeça e nem com o meu coração. De forma nenhuma. Mas eu posso orar hoje, amanhã e sempre para que o Espírito Santo torne essa realidade plena em nós. A realidade de que Deus é o meu Pai. E que eu sou seu filho. E Ele cuida de mim. Não somente hoje, não somente amanhã, mas eternamente. E nós podemos juntos encerrar agora, orando por todos os pais e padrastos que estão sofrendo com a Covid, para que se recuperem plenamente e para que conheçam a Jesus, a porta que os leva para a casa do Pai. Então, meu irmão, minha irmã, quero terminar orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Começar orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que diz que o Pai é nosso. Eu quero terminar orando, certo de que Ele quer que nós experimentemos essa realidade de forma mais plena. Que possamos entender que Ele é Pai perfeito. Que possamos entender que nele, em Jesus, nós somos filhos desse Pai perfeito. Que enquanto o homem cria tantos deuses e ídolos falsos que demandam tantas coisas, o Deus verdadeiro se revelou a nós como Pai, se dando no próprio Filho para que eu e você pudéssemos hoje dizer Raboni, Mestre, para que hoje eu e você pudéssemos dizer Abba, Paizinho, porque Ele é o nosso Pai. Quero então terminar orando a oração que o Senhor nos ensinou. Se você puder fazer assim comigo, fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça na tua casa, receber essa verdade do Espírito Santo para a sua vida, viver essa semana um pouco mais consciente de quem você é em Jesus, de quem é o teu Pai verdadeiro. Que você possa viver essa semana desafiado a ser parecido com Jesus, para que nas tuas melhores ações os homens e mulheres ao seu redor vejam o Pai perfeito que está no céu e que você possa viver plenamente a realidade de que Ele cuida de nós hoje, amanhã e eternamente. Amém. Vamos orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém e amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e pela revelação da tua palavra a nós essa noite. A gente já entende essa verdade, muitos de nós já reconhecem a verdade de que o Senhor é Pai perfeito, que ama, provê e disciplina de forma perfeita, muito longe daquilo que nós fazemos com os nossos filhos e filhas. Mas nem sempre a gente vive essa verdade de forma plena. A gente conhece e entende, mas a gente não consegue aprofundar a transformação da nossa vida que essa verdade pode fazer quando nós reconhecemos que o Senhor é nosso Pai. Então queremos te pedir essa noite, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e nos ajuda a entendermos de forma mais plena essa verdade. Eu sou filho do Criador do Universo.
Eu estou guardado não pelo poder humano, não pelo poder de nada que o mundo tenha, mas eu estou guardado pelas mãos daquele que criou o universo. Eu estou sendo conduzido todos os meus dias pelas mãos daquele que formou o universo. Eu estou andando todos os dias nos passos daquele que criou todas as coisas. Eu estou debaixo do cuidado daquele que tem todo o poder. Que essa verdade seja não somente verdade intelectual a nós, Senhor, mas que seja verdade de vida. Que essa seja uma verdade que flua, que corra em nossas veias, que flua em nossos pulmões, em nossas células. Eu sou filho do Pai verdadeiro. E que possamos entender essa verdade de forma mais plena, para que possamos viver essa verdade de forma mais plena. Nos faz melhores pais, Senhor. Nos faz mais parecidos com o Senhor. Que possamos revelar o Senhor com aquilo que nós somos, que possamos, um pouquinho que seja a cada dia, um pouquinho mais a cada dia, revelar não somente aos nossos filhos e filhas biológicos, mas também aos filhos e filhas que o Senhor vai colocando nas nossas vidas, aqueles que o Senhor vai colocando para que possamos ser cuidadores, que possamos ser provedores, que possamos ser amorosos e disciplinadores, aqueles que estão ao nosso redor, que para todos esses nós possamos ser, pelo Teu Espírito, propagadores desse Pai maravilhoso. Queremos, Senhor, orar pelos enfermos essa noite, de maneira muito especial pelo Espartaco, Senhor, pedindo que o Senhor conduza todas as coisas ali, as coisas humanas, a ciência e todo o tratamento já disponível, mas também as coisas espirituais que nós não podemos ver nem tocar, de forma que o Espartaco não somente se recupere plenamente, mas venha a ter um encontro com o Senhor de forma poderosa, poderosa, reconhecendo esse Pai perfeito e maravilhoso que criou todas as coisas, que o criou e que o amou desde antes da fundação do mundo e que deu por ele o seu próprio Filho. Tira o Espartaco de lá, Senhor, recupera ele. Cuida, Senhor, da família, da Dona Vera, dos seus filhos, da Mônica, do Marcelo e do Marquinho, da Ana e do Márcio, seus enteados, seus irmãos. Cuida de toda a sua família e traz a certeza que só o Teu Espírito pode dar de que o Senhor está cuidando de todas as coisas e que o Senhor vai tirar ele de lá pleno e recuperado para mais ainda vários anos na Tua presença e anos que possam ser vividos com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque podemos orar àquele que não é somente Deus poderoso sobre todas as coisas, mas nós oramos àquele que é Pai nosso. Amém, amém e amém. Aleluia.